Olá, caros alunos! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. A disciplina enfatizará algumas contribuições da psicologia organizacional para profissionais que trabalham ou pretendem trabalhar diretamente com as pessoas em situações de trabalho e em contextos organizacionais. A ideia central desta disciplina é possibilitar o aperfeiçoamento de algumas competências básicas referentes ao processo de identificação de dimensões psicológicas nos processos de trabalho em organizações. Essas competências são necessárias para a atuação profissional de gestores de pessoas. Assim como outras áreas de conhecimento e outros campos de atuação, a psicologia é uma ciência que traz contribuições diversas a respeito do comportamento humano em diferentes contextos, as quais auxiliam gestores de pessoas nos seus processos de intervenções. Você consegue estabelecer esta relação? Vamos examinar juntos. Todas as atribuições de um administrador envolvem ações, certo? Por exemplo, administrar estrategicamente, identificar, analisar, avaliar, distinguir os aspectos que compõem a cultura e o clima de uma organização, elaborar e definir quais técnicas e quais processos de seleção de pessoas são mais adequados para determinada situação, gerir pessoas, identificar os aspectos legais existentes em gestão de pessoas, liderar no ambiente de trabalho, responsabilizar-se socialmente a partir de ações que tragam benefícios para a organização e para a sociedade. Como você pôde perceber, as atribuições de um administrador dizem respeito a comportamentos. E é aí que entra a contribuição da psicologia organizacional, o estudo do comportamento humano em diferentes contextos de trabalho. Há diferentes conceituações na literatura sobre o mundo do trabalho, bem como você tem um entendimento sobre o mundo do trabalho. Sem dúvida, podemos dizer que mundo do trabalho é uma metáfora que envolve dimensões históricas, sociais, econômicas, geográficas, políticas, éticas, psicológicas e outras relacionadas a uma atividade que acompanha qualquer ser vivo desde seus primeiros instantes de vida e que precisa ser examinada com cautela. É importante ressaltar que cada uma dessas dimensões compõe e modifica as relações de trabalho em perspectiva e graus variados. Desta forma, caro aluno, ter conhecimento a respeito das mudanças ocorridas ao longo dos anos nas relações de trabalho não é apenas um exercício intelectual, uma vez que, ao perceber as variações no mundo do trabalho, aumenta a probabilidade de você estar preparado para lidar com o mundo que passou e continuará passando por inúmeras e diferentes mudanças. O mundo do trabalho nunca tem mudado tanto e tão rápido como nas últimas décadas, né? O mundo, a partir da expansão da ciência, do conhecimento, ele tem dado saltos extraordinários. Uma das principais mudanças no mundo do trabalho está relacionada ao advento da tecnologia.
gente é testemunha do quanto nas últimas 2 décadas, em termos de tecnologia, nós temos avançado. E isso trouxe como decorrência para o trabalhador exigências que vão além daquelas costumeiras, que era ter habilidades técnicas, conhecer o seu trabalho, e isso dava conta dele conseguir se destacar no seu âmbito laboral. Hoje não. Você já percebeu que quando uma pessoa aparece dando uma entrevista ou falando sobre algo na TV, aparecem escritas informações referentes ao nome da pessoa e à sua atividade profissional? Sabe por que isso ocorre? Porque o trabalho para a nossa sociedade é o identificador do que somos. Por ele e por meio dele, mantemos e estabelecemos a maioria das nossas relações sociais. Conquistamos nossos objetivos, traçamos nosso plano de vida. Para nós, o trabalho é uma das, se não a principal, referência sobre quem somos neste mundo. Você sabe qual a origem da palavra trabalho? O significado atribuído à palavra trabalho, em tempos remotos, envolve todo um processo histórico-cultural de dominação. A palavra trabalho possui origem latina, tripalium, que quer dizer 3 paus. Tal instrumento era utilizado para subjugar os animais e forçar os escravos a aumentarem a produção. Tal instrumento possuía a finalidade de torturar as pessoas e os animais. Dessa forma, o trabalho era considerado penoso e depreciativo. A perspectiva sobre o trabalho vem, ao longo da história, sendo ressignificada. Atualmente, a perspectiva sobre o trabalho vem assumindo outras dimensões devido às novas e diferentes relações de produção que são estabelecidas no decorrer das descobertas e dos avanços realizados pelas sociedades. No entanto, é comum ouvirmos as pessoas verbalizarem no dia a dia expressões que indiquem que o trabalho é algo cansativo e penoso, como, por exemplo, essa atividade deu trabalho. Também é comum as pessoas dissociarem trabalho de lazer, de bem-estar, de diversão. Por outro lado, há diferentes pesquisas que indicam a quantidade de pessoas que está em busca de uma oportunidade de inserção profissional, apontando o trabalho como necessidade para a sua sobrevivência. Provavelmente, lidar com a perspectiva de que o trabalho é algo que não possibilita o prazer, o bem-estar, a diversão, parece ser um dos grandes desafios para os gestores de pessoas. Muito bem, você já pôde perceber que a definição de trabalho está sempre relacionada às dimensões sociais, políticas, econômicas, psicológicas, entre outras, já estudadas anteriormente. Agora, precisamos relacionar trabalho a comportamento. No comportamento denominado trabalhar, existe uma intervenção entre o indivíduo e o ambiente, a qual resulta em diversas relações de determinação. Assim, as condições de trabalho que constituem o processo de trabalhar em um determinado momento podem ser compreendidas a partir de entendimento das relações de determinação dos acontecimentos. Sob esta perspectiva, as variáveis que constituem as condições de trabalho representam um conjunto de variáveis que se interrelacionam e que podem determinar as condições de aperfeiçoamento no trabalho, produtividade, saúde, motivação daqueles que trabalham. O que precisa ficar claro é que trabalhar é comportar-se. Por exemplo, atender ao telefone, enviar um e-mail, planejar uma reunião, atender a um cliente, negociar com o fornecedor, programar o pagamento dos funcionários, proferir uma palestra, são exemplos de comportamentos que caracterizam o processo de trabalhar. Afinal, o que é comportamento? Você tem clareza sobre esse fenômeno ou processo psicológico?
Aqui entra uma das grandes ou a principal contribuições da psicologia organizacional, o estudo do comportamento humano nos ambientes de trabalho. A vida do indivíduo envolve uma história de relações, estímulos do seu comportamento com o ambiente. Essa história é construída a partir de certos estímulos que levam a pessoa a agir de determinada forma e não de outra. Assim, é possível afirmar que qualquer comportamento nosso ou de qualquer pessoa é sempre um conjunto de relações ou de micro-relações. É um fenômeno histórico, cultural e social caracterizado pela interação do homem com o seu meio. Nesse sentido, o comportamento é algo que transcende aquilo que um organismo faz para referir-se a uma complexa relação entre organismo e ambiente. Compreender um comportamento significa contextualizar as ações no meio em que ocorrem, uma vez que as ações das pessoas não são produtos de algo misterioso, fora do controle de quem está analisando a ação de alguém. Para cada cargo dentro de uma empresa, por exemplo, há funções ou atribuições específicas do cargo, ou pelo menos deveria haver. Tais atribuições são indicações do que as pessoas precisam fazer para atingirem o que é esperado delas como resultado do seu trabalho. Cada vez mais, o mercado de trabalho vem exigindo novos comportamentos ou competências profissionais. Exige você conhecer minimamente os processos de comunicação, as relações internacionais em nível econômico. Para os gestores das empresas, eles têm que conhecer não somente a sua organização, mas têm que conhecer o contexto externo onde ela está inserida, né, para poder entender o tipo de relações e o quanto que essas relações econômicas, políticas, sociais podem trazer consequências também para o próprio negócio onde a pessoa atua, né? Então, entre as exigências hoje para os trabalhadores estão competências como a criatividade, né? Competências como liderança, estar focado no seu próprio negócio, né? O autocomprometimento, né? Estar investindo constantemente na sua carreira. Quando a gente pensa que nós estamos no início de uma nova era, como a gente diz, né? De uma nova forma de economia, que é a economia do conhecimento, né? Nós temos que pensar que o conhecimento é a forma que os povos encontraram hoje para o desenvolvimento. Então, dentro das organizações, isso não foge, né? As organizações só se desenvolvem se as pessoas se desenvolvem. E isso significa cada vez mais expandir o conhecimento. Para criar conhecimento novo, a gente tem que estar lidando o tempo inteiro com o desconhecido. E aí vem essa exigência de você ter criatividade para não ficar preso ao que você já sabe, ao que você já conhece. Coloca, assim, uma perspectiva para o futuro muito interessante, só que a gente vai ter que correr atrás, aprender, estudar, e acho que o centro das relações humanas vai ser o conhecimento. No capítulo anterior, fizemos um exame sobre as relações de trabalho e o quanto essas relações vêm trazendo modificações aos comportamentos profissionais das pessoas. Tais alterações, no que tange às condutas ou às dimensões psicológicas nos processos de trabalho, são de interesse de boa parte dos gestores de pessoas. Quando um gestor não possui o mínimo de clareza sobre algumas dimensões psicológicas presentes nos processos de trabalho, certamente o seu trabalho trará consequências negativas para os funcionários e para a organização. Neste capítulo, o objetivo central é aumentar a visibilidade sobre algumas dessas dimensões psicológicas nos processos de trabalho em organizações. Neste sentido,
abordaremos algumas dimensões psicológicas. Inicialmente, estudaremos a percepção. Na sequência, a personalidade, a emoção, a motivação e, por fim, a comunicação. Vamos em frente? Quando falamos em dimensões psicológicas, estamos falando sobre a relação entre aquilo que a pessoa faz e o ambiente em que o faz. Vamos ver. A maneira como a secretária percebe o seu trabalho e se comporta é uma dimensão psicológica. Identificar o que aumenta ou diminui a motivação dos funcionários para executar determinada tarefa também é uma dimensão psicológica importante de ser examinada e controlada para que seja possível criar propostas de intervenções que aumentem a probabilidade de melhorias nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores. Neste sentido, é possível dizer que dimensões psicológicas no ambiente de trabalho se referem aos comportamentos das pessoas ou aquilo que elas fazem e ao que as leva a fazerem nos diferentes ambientes de trabalho. Assim, é de extrema relevância para um gestor de pessoas conhecer, pelo menos o suficiente, as dimensões psicológicas nos processos de trabalho, de maneira a facilitar e aperfeiçoar a sua atuação como gestor de pessoas. A primeira dimensão psicológica a ser estudada será a percepção. A partir de vários estudos sobre a percepção, ao longo de vários períodos da nossa história, é possível afirmar que o comportamento de perceber é um fenômeno complexo e que está relacionado com a história, a aprendizagem da pessoa. Percepção não é um processo passivo de assimilação de informações, uma xerox do mundo, mas sim um comportamento, isto é, uma ação que ocorre em um contexto. Sendo um comportamento, a percepção é influenciada pelo estado momentâneo de quem percebe e por seu histórico. A ação de perceber as coisas, os objetos, as pessoas e as diversas situações é sempre influenciada por diferentes variáveis. Uma dessas variáveis está relacionada às aprendizagens desenvolvidas por cada um de nós. Outras estão relacionadas às nossas condições físicas, químicas e biológicas. Outras, às regras, às normas, aos símbolos constituídos pela sociedade. As expectativas de quem percebe um objeto, por exemplo, geralmente afetarão a avaliação desse objeto. Sendo assim, o que percebemos da realidade não é, na maioria das vezes, a mesma realidade para o outro. Por isso, não é possível afirmar que existe apenas uma única verdade para um fenômeno ou situação. A maneira como percebemos o mundo ao nosso redor afeta tudo o que fazemos. O nosso fazer vai dando informações para o mundo a respeito de quem somos, do que pretendemos, do que gostamos e do que não gostamos. É esse mesmo mundo que nos fornece informações de como estamos nos comportando, de nossas virtudes, entre outras coisas. Neste sentido, a possibilidade de aperfeiçoamento, para melhor, é claro, de nós mesmos, está na capacidade de percebermos o que o mundo está indicando sobre nós e de identificarmos o que precisa ser aprendido, modificado ou aperfeiçoado sobre nossas habilidades, valores, crenças. O mundo é significado por cada um de nós de maneira singular e especial. Esta, talvez, seja uma das condições mais privilegiadas do ser humano. Se todos percebessem as mesmas coisas e do mesmo jeito, provavelmente o mundo não teria a graça que tem.
circles till you let go, till you shed your pride and you climb the heaven and you throw yourself off. Now you're out there living Neste tópico, examinaremos o fenômeno psicológico personalidade. Os objetivos de aprendizagem são analisar as diferentes perspectivas teóricas sobre personalidade, identificar aspectos que influenciam o desenvolvimento da personalidade no ambiente de trabalho, identificar as características de personalidade que interferem na qualidade das relações dentro das organizações. Pois bem, falar sobre personalidade é o mesmo que falar do ser humano se comportando no mundo. É claro que há muita divergência no que tange às definições elaboradas em psicologia pelo ser humano sobre sua própria pessoa. No entanto, independente das divergências teóricas ou das diferentes definições sobre o conceito de personalidade, é indiscutível que a personalidade de alguém é sempre expressa por suas ações. Nós só podemos dizer que uma pessoa apresenta características de personalidade agressiva ao observarmos tal pessoa se comportando no mundo. Dessa forma, dizer que uma pessoa é agressiva não é adequado. O mais adequado é dizermos que tal pessoa, ao observarmos suas ações, apresenta condutas agressivas. É comum os profissionais converterem a ação de uma pessoa em traços de personalidade, ao transformarem um verbo ação em um adjetivo qualidades da ação. Assim, aquilo que ocorre com uma pessoa é entendido como algo que existe independente da sua conduta. É importante ressaltar que há uma diferença entre dizer que uma pessoa é de determinada forma e dizer que as ações de uma pessoa são de determinada forma. Neste sentido, os adjetivos devem ser utilizados para classificar condutas e não pessoas. As pessoas não devem ser rotuladas, as suas ações devem ser nomeadas e descritas. Agora, estudaremos as emoções. Os objetivos de aprendizagem são conceituar emoção, identificar e diferenciar os tipos de emoções, analisar a relação entre a emoção e o desempenho no trabalho. Falar sobre emoção envolve falar sobre percepção e personalidade. Por exemplo, a maneira como você percebe a realidade interfere na sua maneira de ser e agir. Certo? Pois bem, dependendo da maneira como você lida com determinada situação a partir do que você aprendeu, certamente isto exercerá influência sobre a sua condição emocional. Novamente, perceba como tudo está relacionado. Se você acredita que ao morrer a alma da pessoa pode ser reencarnada em qualquer ser vivo, certamente você não matará nem mesmo uma minhoca para servir de isca durante uma pescaria. Se por acidente você pisar na minhoca, a probabilidade de você ficar triste será alta. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que, ao emocionar-se, a pessoa percebe a situação de determinada forma e que tal percepção é influenciada pelas suas aprendizagens, convicções, valores desenvolvidos ao longo de sua vida. A emoção é uma experiência afetiva que é desencadeada por estímulos diversos.
As pessoas tendem a se emocionar diante de um objeto, pessoa ou situação excitante, o que provoca muitas reações fisiológicas, motoras e glandulares. Vamos ver? But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are. So you work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay, moment of truth, young man. Here's. Absolutely yes. Amanda. Yes. Paul, you are through to the next round. Congratulations. Unbelievable. I had goose pimples. You must be over the moon. I am. A bit shocked at the moment. Oh, you're really shocked. And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff. I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. I like that. And that's what that guy had. Discover a little gem. Yeah. A frog that will turn into a prince. Yeah.
Chegamos ao tópico sobre motivação. Os objetivos de aprendizagem são analisar as diferentes perspectivas teóricas sobre motivação, identificar os mecanismos da motivação e identificar as estratégias motivacionais implementadas pelas organizações de trabalho. Por meio do que está sendo produzido como resultado, por exemplo, a partir do trabalho que fazemos, ministrar uma palestra, recebemos diversos elogios do público, resultado produzido a partir do nosso comportamento de ministrar uma palestra. A probabilidade de ministrar outras palestras é alta, ou seja, nos sentimos motivados a repetir tal comportamento, pois o resultado produzido é gratificante para nós, o que aumenta a probabilidade de fazer uma nova palestra. Isto é motivação, probabilidade de fazer algo. Etimologicamente, o termo motivação significa a ação de colocar em movimento, originada das palavras latinas moto, movimento, e movere, mover, o que confere a ideia de movimento para ir de um local para outro. Todos nós que trabalhamos com pessoas frequentemente usamos este conceito, mas nem sempre somos capazes de defini-lo. Isto acontece porque a motivação é uma variável psicológica. Sabemos que a motivação interfere no rendimento de um funcionário e sabemos que um funcionário motivado rende mais. Mas o que podemos fazer para que os funcionários se mantenham motivados? É comum ouvirmos as pessoas argumentarem que a motivação é uma força que está dentro de cada um de nós e que é responsável por nossas ações. No entanto, esse tipo de comentário não possibilita avançarmos em nossas atuações profissionais. É relevante esclarecer que, ao falarmos sobre os fatores intrínsecos, estamos falando das aprendizagens que a pessoa desenvolveu. O interno não diz respeito a uma entidade existente dentro da pessoa. Os motivos internos dizem respeito às crenças da pessoa, às suas aprendizagens, ao seu sistema cultural. Para identificarmos o grau de motivação em que se encontra uma pessoa, é necessário observarmos os comportamentos dessa pessoa. Vamos imaginar um funcionário motivado. Quais são os comportamentos que esse funcionário apresenta? Ele chega sempre na hora, faz tudo o que é solicitado pelo supervisor imediato, apresenta novas ideias e sugestões de melhorias. Outro fator fundamental a ser considerado é o ambiente, ou seja, a situação na qual a pessoa se encontra quando o comportamento ocorre. Considerar a motivação como um comportamento e identificar as condições nas quais ele ocorre nos dão a possibilidade de intervir para modificá-lo. Às vezes, um funcionário não está motivado porque o ambiente não é motivador. Possivelmente, uma mudança no ambiente aumentará a probabilidade de intervir na motivação do funcionário. Motivar, portanto, é aumentar a frequência de comportamentos adequados e desejados nessas situações. Para aumentar a frequência desses comportamentos, é necessário que os funcionários recebam reforçadores. Comportamentos que são reforçados tendem a ser repetidos. Vamos ver como isso acontece.
A próxima dimensão psicológica a ser estudada se refere ao fenômeno da comunicação. Os objetivos de aprendizagem são conceituar comunicação, identificar as formas e processos de comunicação verbal e não verbal entre as pessoas em organizações de trabalho, identificar os principais tipos de problemas referentes aos processos de comunicação em organizações de trabalho, identificar tipos de procedimentos que possibilitem diminuir os problemas referentes aos processos de comunicação em organizações de trabalho. Ao comunicar algo a alguém, além da mensagem, há outras variáveis que interferem nesse processo, como o que a pessoa ou locutor percebe e leva em consideração no momento de comunicar algo a alguém, algumas condutas que geralmente fazem parte da sua história de condicionamento, seu jeito de ser, como falar alto e rápido, gesticular intensamente, gaguejar, a sua condição emocional, os motivos que a levaram a comunicar algo a alguém, entre outros aspectos. O comportamento de comunicar algo a alguém não pode ser definido apenas por regras, mas pela relação entre o que é comunicado, a situação em que é comunicado e o resultado da ação. Por exemplo, quando o gestor propõe uma reunião para a sua equipe, ele tem que ter definido, antes de acontecer a reunião, o que será comunicado, quando será comunicado, ou seja, em que dia, horário, local será realizada a reunião, bem como em que momento cada assunto será abordado durante a reunião. Outro aspecto importante a ser controlado pelo gestor, comunicante, faz referência aos resultados que ele pretende obter com tal reunião. Quando os gestores não controlam os resultados que pretendem obter, geralmente as reuniões acabam acontecendo sem um propósito claro. Na maioria das vezes, são reuniões que não levam a lugar algum. Comunicar algo a alguém precisa ser feito de forma bem planejada, pois do contrário, pode acontecer qualquer coisa, menos comunicação. Se o outro não compreende aquilo que está sendo comunicado, será que podemos afirmar que houve comunicação? Para minimizar possíveis barreiras ao processo de comunicar algo, o comunicante deve ter clareza sobre o que será comunicado, para quem será comunicado, que tipo de linguagem será utilizada, entre outros aspectos de extrema relevância do processo de comunicar. Por exemplo, se você vai organizar um evento para adolescentes, não é indicado, dependendo do tipo de evento, usar terno e um vocabulário muito técnico e rebuscado. Certamente, os adolescentes não conseguiriam acompanhar o seu raciocínio e a sua vestimenta já criaria certo distanciamento entre a realidade deles e a sua. Diante de uma pessoa que gesticula demais ao falar, é provável que os ouvintes parem de prestar atenção no que está sendo comunicado para ficarem atentos aos gestos. Uma pessoa que apresenta condutas que caracterizam a timidez tendem a não conseguir emitir com clareza o que é preciso ser comunicado. É importante ressaltar que todo o processo de comunicação precisa ser planejado de acordo com a situação. Não há modelos prontos que possam ser aplicados para diminuir ou evitar as barreiras ou ruídos durante uma comunicação. Cada organização possui seus sistemas de regras, de normas, de símbolos que configuram a sua cultura. Desta forma, é relevante examinar o sistema cultural da organização, levar em consideração os cuidados que devemos ter ao nos comunicarmos e, assim, programarmos o que é preciso ser comunicado de maneira a produzir os resultados que esperamos. Se cada etapa do processo de planejar o que será comunicado for executado com cuidado, haverá a criação de condições facilitadoras para identificar as condições apropriadas para comunicar o que é preciso. Muito bem, caro aluno. Chegamos ao final de mais um processo de aprendizagem.
estudamos algumas dimensões psicológicas presentes nos processos de trabalho. Tivemos a oportunidade de aumentar a visibilidade sobre algumas dessas dimensões psicológicas, de maneira a aperfeiçoar alguns de seus comportamentos profissionais, bem como desenvolver novas habilidades que possibilitem intervenções eficazes no ambiente de trabalho. Nunca esqueça de persistir nos seus sonhos. Persista, jamais desista. When I wander through the desert and I'm longing for my home, all my dreams have gone astray. When I'm stranded in the valley and I'm tired and all alone, it seems like I've lost my way. I go running to your mountain, where your mercy sets me free. You are my strong tower, shelter over me, beautiful and mighty, everlasting King. You are my strong tower, fortress when I'm weak. Your name is true and holy, and your face is all I see. And your face is all I see. Yeah, your face is all I see. I go running to your mountain, where your mercy sets me free. You are my strong tower, shelter over me, beautiful and mighty, everlasting King. You are my strong tower, fortress when I'm weak. Your name is true and holy. Name is true and holy. You are my strong tower, shelter